Oi pessoal, meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu trouxe esse square diferente com essa florzinha que fica muito fofo e dá um efeito assim de rendinha. Esse square ficou com 12 por 12 centímetros neste tamanho de agulha que eu utilizei e com 14 gramas no total. Vocês podem variar as cores, podem fazer inclusive também com outros fios, fazendo com fios mais finos ele ficará menor e com fios mais grossos ele ficará maior. E vocês podem também utilizar este mesmo modelo, trabalhando com este mesmo fio que eu utilizei aqui e com uma agulha, um número menor, que vocês vão obter também um resultado mais fechadinho, caso vocês queiram. Ou assim que ele fica maravilhoso, como se fosse uma rendinha. Então é isso, gente, tá bem simples, eu vou mostrar o passo a passo para vocês detalhado. Se vocês já gostaram, deixem aqui nos comentários, deixem aquele like que ajuda muito o canal a crescer e compartilhem o vídeo com outras pessoas. Ah, e se inscrevam caso ainda não sejam inscritos. E é isso, bora fazer! E neste square eu estou utilizando barbantes número 6, com o tex 885. Essas duas cores, o branco e este mostarda, que é o âmbar, eles são da Círculo Barroco Max Color. E este daqui, esta cor aqui, que parece um terra, é da Pinguim, do Ateliê Pinguim, Ateliê Natureza. Eu vou deixar a referência de cada cor na descrição do vídeo, mas são todos barbantes números 6. E eu vou utilizar, para fazer este trabalho, a agulha número 5. Nós vamos começar fazendo um anel mágico. Então, vou laçar o fio sobre os meus dedos, jogando o fio para cá, passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui para cima, dar uma giradinha, tirar os meus dedos, laçar o fio do novelo e passar por dentro desta laçadinha que está na agulha. Aqui agora eu tenho o anel mágico e eu vou trabalhar sobre esses dois fios para depois a gente conseguir fechar. Aqui eu vou fazer mais duas correntinhas, laço meu fio do novelo e passo por dentro desta que está na agulha. Laço e passo por dentro. Essas três correntinhas que eu tenho aqui, elas vão ser equivalentes ao meu primeiro ponto alto. E ainda aqui dentro do meu anel mágico, eu vou incluir mais 11 pontos altos, porque eu vou totalizar junto com essas correntinhas, no total 12 pontos altos. Então, vamos fazer o primeiro ponto alto. Venho aqui dentro, laço, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Fiz um ponto alto. Vou fazer mais um. Laço, venho dentro do anel mágico, trago para cima, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Então, aqui já fiz 2 pontos altos e as correntinhas, já tenho 3. Então, eu vou totalizar 12 pontos altos contando com as correntinhas. Façam aí a de vocês. Fiz aqui os meus 12 pontos altos, não vou mais trabalhar com esta cor, então já posso cortar o meu fio. E aqui eu vou fechar o meu anel mágico, então vou puxar este fiozinho aqui de dentro, puxar para fechar o meu anel mágico. E este fio aqui, eu já posso soltar da minha agulha, porque eu vou fazer o acabamento. Aqui, gente, para fazer o acabamento, eu vou utilizar uma agulha um pouquinho menor, porque ela ajuda a facilitar para a gente fazer esses pontos, para fechar aqui e fazer o acabamento. Se vocês não tiverem, podem utilizar a mesma, mas aqui agora eu vou utilizar a agulha número 3. Depois que eu puxei bem o meu fio, fechei aqui o anel mágico, aqui no meinho, eu vou pegar essa pontinha. Estão vendo aqui as correntinhas que nós fizemos? Tem aqui 1, 2, 3. E aqui do lado eu tenho o meu primeiro ponto e a cabecinha do meu primeiro ponto, que é este Vzinho aqui. É aqui que eu vou colocar a minha agulha, só que eu vou colocar de trás para frente. Então, ó, aqui na cabecinha do primeiro ponto alto, eu vou pegar aqui essas duas alcinhas e vou pegar este fio aqui, jogar aqui por dentro
trazer o fio aqui para trás. E agora eu vou voltar o fio por onde ele veio. Então, vou passar por dentro deste nozinho que eu tenho na parte de trás e por dentro da correntinha de onde saiu o meu fio. Volto ele aqui por dentro. Trago ele aqui, passo aqui por dentro. E aqui eu vou deixar do tamanho proporcional aos demais pontos, para que fique bem bonitinho. Aqui eu só vou descer este fio de encontro com este outro, então, vou passar por dentro aqui deste fio, ó, que está do lado de cá, só para que ele fique mais juntinho. E vou dar aqui 2 nozinhos com o fio que nós temos de dentro do anel mágico. Este primeiro eu não vou puxar muito, para ele não repuxar o meu ponto. E agora, o segundo, eu posso fazer bem apertadinho. E estes fiozinhos aqui, eu vou esconder aqui dentro, dessa parte aqui. Puxei os meus fios aqui por dentro, eu já posso cortar. E caso vocês prefiram, vocês podem passar uma colinha, dependendo para que vocês forem usar, vocês podem passar uma colinha aqui, para esconder este fiozinho, essa pontinha, e ela não se soltar. Mas assim, ela já está escondida. E aqui agora eu vou começar a trabalhar com a cor mostarda, essa cor aqui que é âmbar. Eu posso começar em qualquer lugar, porque eu tenho 12 cabecinhas. E aqui eu tenho o corpinho do ponto e a cabecinha do ponto, que é aqui o Vzinho, as 2 alcinhas. Eu vou laçar o fio do novelo, trazer aqui para dentro, vou pegar este fiozinho menor, jogar aqui por cima do fio do novelo, apenas para ficar preso, e vou fazer 3 correntinhas. Laço e faço 1, 2 e 3, que vão dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro, ainda do mesmo lugar onde eu fiz as correntinhas. Então, laço, faço 1, laço e faço mais 1. 2 pontos altos aqui dentro. Este fiozinho, eu não vou esconder aqui, eu vou deixar ele solto, porque depois nós vamos utilizar ele para fazer o acabamento. Agora, aqui, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou vir na primeira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Então, eu laço, passo por dentro e passo por dentro dessa que está na minha agulha. Agora, aqui no próximo ponto, eu laço e vou fazer 2 pontos altos. Então, pego aqui a alcinha, a cabecinha do ponto, e vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e vou fechar no mesmo lugar onde eu fiz esses pontos. Fecho com ponto baixíssimo. Fiz aqui o baixíssimo, aqui está a nossa primeira pétala. Agora, aqui no próximo ponto, pego a cabecinha também e eu vou apenas fazer um ponto baixíssimo. Então, eu laço, passo por dentro e passo por dentro. Agora, eu venho aqui no meu próximo ponto, na cabecinha também, laço, passo por dentro desta laçadinha e começo a fazer minhas correntinhas. 1, 2 e 3. Laço e faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1 e 2. Faço 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Fecho com baixíssimo aqui na primeira correntinha, laço e faço baixíssimo. Laço e faço 2 pontos altos no próximo ponto, 1 e 2. E agora, fecho com 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Venho dentro do mesmo lugar e faço o baixíssimo. No próximo ponto, outro baixíssimo. Então, ó, trabalhei neste, meu próximo está aqui, baixíssimo. E no próximo, começo com as minhas correntinhas.
Então, aqui, 1, 2 e 3. E aqui, gente, é a mesma coisa, tá? Eu vou repetir aqui a pétala que nós já fizemos. Então, eu já fiz 2, vocês vão fazer aqui mais 2 pétalas e a gente se encontra aqui no final. Cheguei aqui ao final da minha última pétala, então, fiquei com 4 pétalas. 1, 2, 3 e 4. E tendo 12 pontos aqui, dá certinho para a gente fazer o nosso último ponto baixíssimo, que é pegando aqui as 2 alcinhas, faço baixíssimo e puxo o fio aqui pra cima, que nós vamos fazer o acabamento. Não vou utilizar mais essa cor, já posso cortar. Vou puxar o meu fio aqui pra fora. E agora, eu vou pegar a minha agulha menor para fazer o acabamento. Então, aqui, eu só vou laçar sobre esta primeira correntinha que eu tenho aqui embaixo. Laço, passo aqui por dentro dela. Puxo ela pra cá e volto aqui dentro do mesmo lugar de onde eu saí. Tá? Aqui, ó, vou passar aqui por dentro, que eu tenho baixíssimo, né? Então, eu vou passar aqui por dentro, passar por dentro da correntinha e puxar o meu fio. Ó, cuidado para não puxar o fio errado. É o fio que eu estava trabalhando, o fio que era do novelo. Laço e passo aqui por dentro. Puxo aqui pra trás. Então, ó, ela ficou com o mesmo acabamento que nós estávamos fazendo. Fica certinho. E agora, aqui, este fio, eu vou só trazer ele aqui por dentro, para ele juntar com este outro. E agora, aqui sim, eu vou dar o primeiro nozinho, não tão apertado, e o segundo bem forte. E agora, esses fiozinhos aqui, eu só vou esconder aqui dentro da mesma cor. Então, olha, na frente. Minha florzinha ficou assim, com o acabamento. E agora, eu vou começar a utilizar este fio aqui de cor terra. E eu posso começar em qualquer quina. Eu vou começar aqui na quina, onde eu tenho a quina da pétala, onde nós fizemos aqui as 3 correntinhas. Então, eu vou colocar a minha agulha no vão entre as correntinhas. Vou laçar o fio, passar aqui por dentro, pegar o fiozinho menor, passar por cima do fio maior, laço e faço aqui o meu primeiro ponto. Agora, aqui, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e vou fazer um ponto baixo dentro do mesmo lugar. Faço um ponto baixo. Fiz aqui uma quininha. Esse fiozinho aqui, eu vou deixar agora ele aqui de lado, que depois nós vamos fazer o acabamento nele. E aqui, feita a minha quina, as nossas quinas serão sempre dessa forma. Um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Agora, aqui, entre as pétalas, eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4, e vou fazer um ponto alto aqui, pegando o nosso ponto baixíssimo, e como a gente faz o baixíssimo em cima da cabecinha do outro ponto, a gente vai pegar também o outro ponto, ó, ele está aqui. Então, a gente acaba passando por cima dos 2 mesmo, é assim mesmo. Então, eu laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiz aqui um ponto alto. Agora, eu vou fazer as 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4, e chegar na minha quina. Aqui na quina, a mesma coisa. Entre as correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3 e um ponto baixo dentro do mesmo lugar. E agora, aqui, gente, é só continuar, nós vamos continuar essa sequência. 4 correntinhas, faço um ponto alto aqui, sobre o ponto baixíssimo da carreira anterior, mais 4 correntinhas e volto a fazer a quina, que é um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Então, completem a de vocês até chegar aqui. Cheguei aqui ao final, ficou assim a minha peça. E agora, aqui, nós vamos continuar trabalhando com a mesma cor. Então, nós vamos fazer o fechamento agora desta carreira, que é a nossa terceira carreira, assim, dessa forma. Eu vou colocar aqui a minha agulha passando por essas 2 laçadinhas, aqui do primeiro ponto que nós fizemos, onde nós prendemos o fio. Vou jogar lá pra trás, então, ó, coloquei aqui dentro, joguei lá pra trás. Vou fazer um baixíssimo, passando aqui por dentro e aqui por dentro.
Vou vir aqui no primeiro vão, neste vãozinho da quina, entre as minhas correntinhas, laço, trago pra cima e vou fazer um ponto baixo. Então, eu laço, faço um ponto baixo, aí aqui agora eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e um ponto baixo dentro da mesma quina. Aqui a quina nós vamos repetir igual a gente fez da outra vez. Então, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Agora, aqui nesta parte da lateral, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui no meu vão das correntinhas e fazer um ponto baixo. Então, ponto baixo. Mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5, dentro do mesmo vão fechar ainda com um ponto baixo. Então, dentro de cada correntinha aqui que nós vamos ter da lateral, eu vou fazer aqui de 5 em 5 correntinhas, só que eu tenho que ter 2 pontos baixos dentro de cada uma. Então, aqui eu fiz o segundo, ó. Fiz 5 correntinhas, prendi com ponto baixo. Fiz mais 5 correntinhas, prendi com ponto baixo. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas, que vai ficar aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5. E vou prender já aqui no próximo vão, com ponto baixo. Agora, mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo no mesmo vão. Então, aqui eu já completei os meus 2 pontos baixos. Aqui eu fiquei, olha, por enquanto com 1, 2, 3, 4. E agora eu vou fazer a quinta, que eu vou prender já com ponto baixo na minha quina. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E prendo com ponto baixo aqui dentro da quina, para já começar a fazer a sequência da quina, que é 1, 2, 3 correntinhas e outro ponto baixo dentro do mesmo lugar. Então, a nossa sequência é essa. No total, nós vamos fazer aqui de 5 em 5 correntinhas. Eu vou ficar aqui com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, ó, 2 pontos baixos dentro de cada vãozinho da carreira anterior, e sempre nas quinas é um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Então, fiz aqui, agora são as 5 correntinhas. Então, façam aí o de vocês, completando a volta até chegar aqui no final. Terminei aqui mais uma carreira, ele ficou assim, como se fossem várias rendinhas. E agora, nós vamos fazer como se fosse uma costura dessas rendinhas nessa próxima carreira. Então, cheguei aqui no final, fiz minhas 5 correntinhas, chegou a hora de prender aqui na quina. Aqui na quina, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. Vou começar com 2 correntinhas, 1 e 2. Essas 2 correntinhas vão ser equivalentes a um ponto meio alto, que é o que eu vou começar agora a fazer na quina. E vou fazer agora mais 3. Então, 1, 2, 3, que é a separação do meu ponto. Aqui, eu fiz no total, então, 5 correntinhas e vou fazer um ponto meio alto nessa minha primeira quina. Então, sempre agora nas nossas quinas, eu vou ter um ponto meio alto, 3 correntinhas e um ponto meio alto. E aqui, na parte reta, nós vamos fazer o seguinte, uma correntinha de separação e um ponto baixo sobre cada alcinha aqui das correntinhas. Então, ó, ponto baixo, uma correntinha de separação, no próximo ponto baixo, correntinha de separação, no próximo vãozinho, ponto baixo, correntinha de separação, próximo vão, ponto baixo, correntinha, próximo vão, ponto baixo. E aqui nós chegamos novamente na nossa quina. Então, vou fazer uma correntinha de separação, um ponto meio alto, a nossa quina é assim, um ponto meio alto, 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e o ponto meio alto. Terminei o ponto meio alto, faço uma correntinha de separação e já começo aqui fazendo um ponto baixo em cada parte reta, em cada alcinha reta.
Então, ponto baixo, correntinha, ponto baixo na próxima, correntinha, ponto baixo na próxima, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo e correntinha. E cheguei novamente na quina, onde eu vou fazer o ponto meio alto, as 3 correntinhas, 1, 2, 3 e o ponto meio alto. Aqui, só não se esqueçam, entre os pontos, a gente precisa fazer a correntinha de separação. E sempre nós vamos costurando dessa forma, faz a correntinha de separação e vai pegando aqui uma por uma dessas alcinhas que nós temos aqui. Sempre nas quinas, faz o ponto meio alto e as 3 correntinhas. Então, façam aí de vocês até o final. Cheguei aqui ao final da minha carreira, aqui eu fiz o ponto baixo e a correntinha, e cheguei aqui onde nós começamos com as correntinhas. Aqui eu já posso cortar o fio, pegar aqui a agulha de acabamentos. E aqui eu vou puxar o meu fio para fora. Aqui, cuidado para vocês não apertarem a correntinha, porque a gente precisa também do espaço dela. E aqui, lembra que a gente fez 2 correntinhas equivalentes, para serem equivalentes ao meio ponto alto? Então, aqui nós vamos fazer o fechamento também na segunda. Então, olha, 1, 2, que seria a cabecinha do nosso ponto. Então, aqui no meinho é onde eu vou colocar aqui a minha agulha. Vou pegar aqui de trás para frente, no meinho da correntinha, só na alcinha da correntinha. Vou laçar o fio, trazer aqui para trás, puxo para frente, vou passar pela correntinha, com cuidado para não apertar ela. Ela precisa ficar aqui do mesmo tamanho. E aqui, este fiozinho aqui, eu vou voltar ele aqui por dentro, ó, aqui por trás da correntinha, ó, sem passar pro lado da frente. Só para ele ficar bem fechadinho aqui o ponto, e eu vou descer ele aqui neste ponto que está aqui, que é onde a gente tem o ponto, as correntinhas, o ponto meio alto. Eu vou descer ele por aqui até chegar ali, um pouco mais para baixo de encontro com o meu outro fio. Se ele aqui, agora este fio que eu tenho aqui, eu vou trazer ele aqui para cima. Vou passar aqui por dentro de uma aqui da quina. E vou agora aqui sim encontrar com os 2 fios e dar os meus 2 nozinhos. Também o primeiro sem puxar, pra gente não puxar ali a correntinha. O segundo eu já posso fazer bem apertado, e esses fios aqui eu só vou esconder aqui por dentro. E aí, só ajeito aqui a minha quina e o nosso square já está pronto. Olha que desenho bem interessante que ele fica. Aqui é bom que a gente arrume a posição das correntinhas, como a gente faz o ponto na correntinha, às vezes pode ser que um fique mais juntinho e o outro fique mais separadinho. Coloquem aí da forma como vocês preferirem, ó, eu vou deixar aqui dando um espacinho, não totalmente juntos, mas só ajeitar mesmo para ele ficar bem bonitinho e por igual. E olha que desenho bem legal que fica. E eu vou esconder o fio aqui para mostrar para vocês. Square finalizado, finalizei aqui atrás, também fica bonitinho atrás com o nosso acabamento. E aqui, olha como ele fica lindo. Lembrando que, caso vocês prefiram que os pontos fiquem um pouco mais juntinhos, vocês podem fazer também com a agulha número 4. Aqui eu trabalhei com a agulha número 5 para fazer os pontos totais. Com o barbante número 6, a gente pode também trabalhar desde uma agulha 3,5 a agulha número 4. Então, eu recomendo que, se vocês quiserem os pontos um pouquinho mais fechadinhos, para não ficar vãos, vocês podem utilizar a agulha 4. Mas, para alguns trabalhos, os vãos também são muito interessantes, porque dá essa impressão de renda, né?
Então, o square está pronto. Espero muito que vocês tenham curtido aí fazer o square, que o de vocês também tenha ficado lindo. Já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, como ficou o de vocês. Deixem um like e compartilhem o vídeo com outras pessoas. Beijos e até o próximo vídeo.